Nós temos neste mês de setembro trabalhado com a igreja uma ministração no livro de Neemias, um livro que é muito rico. Como é precioso, né, irmãos, esse livro da Bíblia. Nos fala muito sobre liderança, nos fala muito sobre vida como igreja. E nós temos dividido este livro em 4 mensagens, com 4 temas diferentes, e temos ministrado à igreja, chegando hoje na nossa terceira mensagem, no nosso terceiro tema. E desde já te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Neemias. Nós faremos a leitura deste capítulo. Mesmo que fique um pouco diferente o que eu vou ler aqui do que vai aparecer no programa que vai ser colocado no multimídia, ou até mesmo da sua Bíblia, ainda assim acompanhe a leitura, que mesmo com as diferenças de traduções será possível entender. Pode pôr, por gentileza, Neemias capítulo 4. Diz assim: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias o Amonita estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sanbalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio dele e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, e o nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Pai, fala conosco através da Tua palavra, como tem ministrado até aqui, e que essa palavra também sirva, Deus, de motivação e de aplicação para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Falamos até aqui sobre chamado e depois falamos sobre reforma. Não tenho condições de ficar dando resumo do que já falamos, uma vez que esses resumos comprometeriam o que vamos falar hoje. Mas se você perdeu alguma dessas mensagens e deseja receber essa série por completo, você pode assistir tanto a primeira mensagem, que teve como tema a força de um chamado, quanto a segunda mensagem, que teve como tema a necessidade da reforma. Você pode assistir no nosso canal da igreja no YouTube. Mas pegando um ponto principal sobre cada uma dessas, sobre chamado, eu quero te lembrar, para que verdadeiramente você não esqueça: faça perguntas para que você possa identificar os chamados de Deus na sua vida. Não tenha receio de fazer perguntas. Neemias, ele se sentiu chamado para a obra após fazer perguntas. Foi recebendo seus parentes e perguntando sobre o estado de Jerusalém, e ouvindo o que disseram sobre Jerusalém, que ele nunca mais conseguiu colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque ao saber de uma necessidade, aquilo queimou no seu coração. Um chamado começa na nossa vida quando alguma necessidade que chega até nós queima nos nossos corações, e a gente não consegue ser mais o mesmo após fazer essas perguntas. De modo que o caminho não é fugir das perguntas, mas é fazer as perguntas. Sobre reforma, eu quero ficar com o ponto que talvez eu entendo que seja o mais importante para que a gente possa refletir e gravar. Não subestime os pequenos começos. Toda reforma, toda grande obra feita no reino de Deus, ela tem os seus pequenos começos. Não desperdice os sonhos, as visões, não desperdice as pequenas coisas, os pequenos projetos, os pequenos passos. Não desperdice nem subestime as conversas que nós temos a respeito do que vamos fazer na obra de Deus, porque reforma começa com pequenos começos. Mas grave uma coisa, e é o que entraremos hoje. Se tratando de reino de Deus, as crianças estão animadas hoje, hein? Glórias a Deus. Antes lá do que aqui. Se tratando do reino de Deus, sempre haverá oposição. Irmãos,
não tenho outra circunstância de apresentar, não tenho outra verdade a te dizer, que aonde tem chamado, e aonde tem reforma, e aonde tem trabalho em prol da obra de Deus, sempre haverá oposição. Às vezes a gente fantasia demais a vida cristã, irmãos. Às vezes a gente pensa que a vida cristã é um conto, é uma história, e na verdade não é, irmãos. Tudo que nós fazemos no reino de Deus desperta oposição do reino das trevas. A própria palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A verdade, irmãos, e nós não podemos perder isso de vista, é que o sucesso da obra incomoda o inimigo. E uma outra verdade é que no reino de Deus, uma grande obra pode acontecer quando Deus levanta alguém. E quando Deus levanta alguém, o inimigo será motivado a paralisar a obra. Nossa mensagem hoje caminhará em 3 partes. Na primeira, nós vamos refletir sobre o que nós precisamos saber ao decidir fazer a obra de Deus. Na segunda parte, quais as estratégias e armas que Satanás costuma usar com frequência para tentar parar a obra de Deus. E no terceiro momento é como nós podemos agir, sobretudo reagindo a esses ataques. Então, em primeiro lugar, o que precisamos ter em mente sempre que nós nos levantamos para fazer a obra de Deus. Como eu disse, irmãos, a obra de Deus não é uma obra qualquer. Nós precisamos saber exatamente o que estamos fazendo, com o que nós estamos mexendo, porque quando não há esse entendimento, irmão, nós podemos nos iludir com a obra de Deus. E sobre isso eu quero te dizer algumas verdades que nós precisamos ter em mente sempre que fazemos a obra de Deus. Não podemos fazer sem entendermos isso. A primeira delas, irmãos, é que o inferno se agita e há por parte do inferno uma conspiração contra a igreja. Versículo 7 vai dizendo: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Você vai perceber que nas 2 últimas mensagens, mesmo falando sobre chamado e sobre reforma, sempre no finalzinho de cada uma, eu falei um pouquinho sobre oposição, um pouquinho sobre batalha espiritual. E eu citei alguns nomes de pessoas que estavam se levantando naquele momento em relação à obra, visando paralisar a obra. Eu falei de Sambalate, eu falei de Tobias, eu falei de Gesem ou Gesem. Eu citei esses nomes que eles eram inimigos, que se levantaram contra o povo de Deus. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, irmãos, a gente tem uma surpresa, e a gente percebe que a equipe do reino das trevas aumentou. Não eram mais os nomes que nós vamos vendo até o capítulo 3. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, se você vem fazendo uma leitura do livro de Neemias, você vai perceber que a equipe aumentou. A equipe cresceu, a oposição cresceu, aumentou em número. Os ataques agora eles têm mais aliados para que eles possam acontecer. Você consegue perceber, irmãos, claramente, que quando a gente fala da vida espiritual, da vida do reino de Deus, que quando a gente para ver o papel e a posição da igreja no mundo, você consegue perceber que isso aqui que a gente vê no livro de Neemias realmente acontece? Você consegue perceber que forças se unem, irmãos, quando é contra a igreja? Você consegue perceber que até
determinadas forças ou partidos que poderiam se opor um contra o outro, quando é contra os princípios da igreja, eles se unem. É como se eles guerreassem contra tudo, menos contra a igreja. Contra a igreja eles são aliados. Existem forças que elas podem se divergir em conceitos, em filosofias, em políticas, mas quando é contra os princípios da palavra de Deus e contra a igreja do Senhor Jesus, elas se unem. Os inimigos que pelejam contra a igreja, irmãos, do Senhor Jesus, eles fazem isso de forma aliada. Eles ganham adeptos, eles ganham em números, porque há um intuito, há um desejo de vários grupos, de vários segmentos, em destruir a igreja do Senhor Jesus, e com Neemias não foi diferente. Então, se você vai fazer a obra de Deus, se você identifica um chamado na sua vida, se você consegue perceber a necessidade de uma reforma e de algo a ser feito na obra de Deus, você se levantou para fazer a obra de Deus, não vai iludido não, meu irmão. Não vai iludido não. Não vai iludido achando que não vai haver oposição não. Vai haver oposição sim, e muitas vezes essa oposição vai ser de forma aliada, porque são muitos irmãos os que querem a destruição da igreja do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que a restauração da igreja provoca a ira dos adversários. Não tem algo que deixe, irmãos, os adversários da igreja mais irados do que ver a igreja do Senhor Jesus ser restaurada. A igreja do Senhor Jesus forte causa ira nos inimigos da igreja. Eu já presenciei, irmãos, pessoas se dirigindo à igreja, falando da igreja, atacando a igreja e fazendo isso com ira nos olhos, ira na fisionomia. Aqueles que buscam atacar a igreja, quando veem que a igreja está realizando um trabalho forte e relevante, fazem isso tomados de ira. Não é coincidência, irmãos, não é coincidência perceber que quando Jerusalém estava em escombro, os inimigos estavam calmos. Não é coincidência, irmãos, perceber que quando Jerusalém estava destruída, os seus inimigos estavam calmos. E não é coincidência, irmãos, perceber que quando uma igreja está paralisada, parada, com pouco movimento, entrando poucas vezes em terreno espiritual, que os inimigos ficam calmos, irmãos. Eles ficam calmos porque a igreja não incomoda. Eles ficam calmos quando a igreja não traz frustração aos planos de Satanás, mas quando a igreja ela é restaurada, e quando a igreja se levanta numa comunidade, numa cidade, num estado, num país ou no mundo, irmãos, isso desperta a ira dos adversários da igreja. Você vai perceber que aonde há uma igreja relevante, há um inimigo com ira nos olhos, com ira na fala, com ira nas ações, porque ele quer destruir a igreja do Senhor Jesus. E o terceiro e último ponto desta parte, que você não pode deixar de ter em mente, é que aonde há uma Jerusalém poderosa, há uma Samaria frustrada. Luz e trevas não se misturam. Luz e trevas sempre caminham em lados opostos. E aqui eu simbolizo Jerusalém como o lado da igreja e Samaria como o lado da oposição. Luz e trevas. Aonde há uma Jerusalém poderosa, há uma Samaria frustrada.
Aonde há uma igreja forte, há uma comunidade, uma sociedade e um mundo frustrado. Aonde há uma igreja poderosa, há um reino das trevas frustrado, porque a igreja se levanta para fazer o papel que Deus espera que ela faça, e isso frustra os planos do inimigo. Agora eu quero ver com você, embora sejam muitas, porque Satanás ele atua de diversas formas. Eu quero ver com você algumas estratégias e armas mais usadas por Satanás contra a igreja, que nós encontramos na história de Neemias, nós também vemos acontecer à nossa volta. A primeira que nós podemos perceber, irmãos, é confusão e boatos. Armas e estratégias de Satanás, confusão e boatos. E o versículo 8 vai dizendo: todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. A gente tem que tomar muito cuidado com a confusão na igreja, irmãos. A confusão, irmãos, ela não é de Deus. A confusão é do diabo. A confusão, irmãos, ela é tão perigosa como a violência. Aonde a confusão tenha certeza, há uma estratégia, há uma arma de Satanás agindo ali. Porque a confusão, irmãos, ela é muitas vezes lançada para tirar o povo de Deus do foco. A confusão, irmãos, ela muitas vezes ela é incendiada. Ela começa ali com uma pequena faísca e ela é incendiada porque Satanás sabe que quando a confusão cresce, os olhares são desviados, as atenções são direcionadas para os lugares errados. A confusão, irmãos, ela é tão perigosa quanto a violência. E tão perigoso quanto a confusão são os boatos. E lá no versículo 12, não vai aparecer aqui no multimídia, mas lá no versículo 12, vai dizendo a palavra de Deus: os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. De todos os lugares onde moram, eles os atacarão. Percebam que há uma mensagem sendo comunicada, mas há uma mensagem sendo comunicada de forma que venha superdimensionar o risco dela, aumentar o perigo, aumentar o risco. E muitas vezes isso acontece como boato dentro da vida da igreja, que tenta superdimensionar o problema e tirar a coragem do povo de Deus. Confusão e boato, fuja disso. Fuja disso. Vive a sua vida cristã caminhando longe de confusão e longe de boato, sobretudo quando eles começam dentro da igreja. Sobretudo quando eles começam dentro da igreja. Ah, você sabia que fulano disse? Não sabia e nem quero saber, a não ser que o próprio fulano venha falar comigo. E lança-se algo, uma semente, e aquilo começa a gerar confusão, e aquilo, se crescer, toma força para destruir a igreja. Cuidado com a confusão e cuidado com o boato, elas são armas de Satanás, e ele tenta usar a todo momento na vida da igreja. A outra arma que nós percebemos em Neemias, devemos tomar muito cuidado, é o ataque. Ataque e destruição. Por que a confusão e o boato é uma arma de Satanás, irmãos? Porque ela visa matar. O intuito é matar. O intuito é acabar, irmãos. O intuito é aniquilar. Então, confusão e boato acabam sendo estratégias para ataque e destruição. A própria palavra de Deus nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir.
Uma outra arma e estratégia usada por Satanás é o desânimo e a distração. E no versículo 10 nós encontramos a palavra de Deus dizendo: então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Percebam, não sei se você prestou atenção enquanto nós estávamos lendo, o versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Neemias capítulo 4, versículo 6, olha só que interessante que diz nesse versículo: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando chega no versículo 10, o que nós encontramos? No versículo 10, então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Percebeu a mudança drástica, irmãos? Fizemos e fizemos muito, porque havia ânimo. Conquistamos e conquistamos algo relevante, porque havia ânimo. Quando chega no 10, nós não seremos capazes de reconstruir, nós não temos força e o trabalho é muito, o escombro é muito. Eu acredito que você concorda com isso. Uma das piores coisas que existe para uma igreja é ela ser desanimada. Coisa terrível no mundo espiritual é uma igreja desanimada. Coisa terrível, irmãos, na vida cristã é um crente desanimado. É um pastor desanimado. É um líder desanimado. Recentemente eu passei por uma situação que eu fiquei incomodado, irmãos, incomodado. Estava numa conversa informal. E aí, fulano, e pastor, quando vai conversar, sempre pergunta, né? Um pelo trabalho do outro. E aí, meu irmão, eu perguntei, como é que está lá? Ah, está indo, né? Devagar, né? Pandemia, né? Pandemia, você sabe, né? Não dá para fazer muita coisa. Aí aquilo começou a me remoer por dentro, irmãos, porque eu comecei já a passar mal por dentro, quase que eu perguntei: que pandemia, cara? Que pandemia? E não entendo o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Para que minha fala não saia errado. A minha vontade era perguntar que pandemia, não é dizendo que não tem ou que não teve. Que força é essa que para a igreja? Que força é essa? Que força é essa que a gente pega e coloca aqui, ó, é maior do que a igreja? Eu não posso fazer por causa da pandemia. Eu não posso movimentar por causa da pandemia. E aí eu fui continuando as perguntas e tal coisa. É difícil, né? Hoje em dia é muito difícil. A igreja é assim, igreja é aquilo. E falta de ânimo, irmãos, de ânimo. Nós conseguimos um inimigo fortíssimo quando nos deixamos mover pelo desânimo. Pelo desânimo. Eu digo que o desânimo, ele é isso tudo de ruim, irmãos, porque o desânimo é interno, e de todas as batalhas que a igreja enfrenta, as piores são as internas. De todas as guerras que a igreja enfrenta, as piores são as internas. Eu posso dizer para você que os maiores inimigos da igreja hoje estão dentro dela e não fora. E não fora.
Uma das maiores correntes hoje que prega a heresia está dentro da igreja, não fora. Uma das maiores correntes hoje que entraram na teologia, que entraram no mundo jovem e trouxeram tantas filosofias para dentro da igreja, vieram a partir de dentro e não de fora. E não de fora. Então os problemas internos, eles são muito piores do que os externos, irmãos. Coisa terrível, uma igreja desanimada. Porque um povo desanimado sempre olha para as circunstâncias, em vez de olhar para o Senhor. Quando a igreja está desanimada, o maior gigante que ela vê é a circunstância. Quando a igreja está desanimada, o que ela tem que fazer é um muro, é um gigante, é uma batalha, porque ela sempre olha para as circunstâncias e não para o Senhor. Consequentemente, a distração também é terrível, porque quando Satanás consegue distrair os obreiros, ele consegue tirar o foco da obra. Mas em terceiro lugar, e talvez fique aqui o ponto principal da mensagem, diante de tudo isso, uma vez que tem verdades que eu preciso saber para começar a fazer a obra de Deus, uma vez que eu sei que tem armas e ferramentas que são usadas por Satanás, como que eu, igreja do Senhor Jesus, crente em Cristo Jesus, como que eu preciso agir ou devo agir em relação aos ataques do inimigo? A gente aprende com Neemias, irmãos, que a nossa primeira arma e a nossa primeira ação sempre será a oração. A nossa primeira arma sempre será a oração. E o versículo 9 vai dizendo: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha só que interessante, irmãos. Talvez você vá até se impressionar com todas as características que eu vou narrar aqui. Neemias era um grande líder. Neemias era um ótimo administrador. Neemias sabia fazer as perguntas certas e atendia aos chamados de Deus. Neemias, irmão, sabia como ninguém mobilizar pessoas. Neemias sabia animar as pessoas, desafiá-las para grandes obras. Mas ele também sabia que o sucesso da obra de Deus depende da oração. Perceberam aqui o quão importante eu falei aqui sobre Neemias? Ele era um líder e tanto, irmãos. Talvez não haja um livro em todo o planeta mais eficiente para a liderança do que o livro de Neemias que está aqui na Bíblia. Neemias era extraordinário em muitas coisas que fazia. Era um cara, pegando uma gíria que nós usamos de tirar o chapéu, para o que ele fazia, para o que ele coordenava, para o que ele liderava, mas ele sabia que o sucesso da obra de Deus não dependia das suas habilidades, não dependia da sua competência, não dependia da sua força, dependia única e exclusivamente da oração. Da oração. A igreja se perde quando ela está muito ocupada na sua agenda e pouco ocupada na oração. A igreja se perde, irmãos, quando ela está muito encantada com os alcances que ela vem tendo e não se preocupa com a oração. A igreja se perde, irmãos, quando ela confia no patrimônio e muitas vezes na receita que ela conseguiu construir e não se preocupa mais com a oração.
A igreja se perde quando ela busca influências humanas e não as celestiais. Não quero falar de política, e nem vou falar, mas uma das coisas que me traz náuseas é a igreja evangélica brasileira aliada à política. É a igreja evangélica brasileira recebendo influência da política. Temos todos os direitos de fazer nossas escolhas, e devemos, sobretudo, fazê-las baseando nos princípios da palavra de Deus. Mas a igreja não deve se aliar a nenhuma força humana, muito menos política. Muito menos política. A arma da igreja principal e necessária sempre será a oração. Sempre será a oração. Eu prefiro ver um pastor de joelho orando do que ver um pastor num jatinho de um político. Eu prefiro ver uma igreja orando do que ver uma igreja sendo beneficiada por um partido político. A nossa primeira arma sempre será a oração. E ainda que a igreja seja perseguida, é na oração que ela busca as suas armas. É de joelho que ela busca as suas armas. Segunda forma que nós devemos agir, com vigilância e prudência. E não pense que eu estou diminuindo a oração, porque a gente precisa orar, irmãos, mas a gente precisa vigiar. Eu não sou convidado apenas a orar, eu sou convidado também a vigiar. Porque quando eu vigio, eu mantenho meus olhos abertos. Tem momento na vida cristã, irmãos, que não é momento de olhos fechados. Tem momentos na vida cristã que é um momento de olhos abertos. Abertos. Percebam que muitos oram, mas caem, sabe por quê? Porque não vigiam. Você lembra de Sansão? Sansão não caiu diante de um exército filisteu numa guerra não, irmãos. Sansão caiu no colo de uma mulher. Você lembra de Davi? Davi não perdeu a sua principal batalha num campo, lutando com o seu exército, não. Ele perdeu a sua principal batalha na cama, em adultério. Pedro, irmãos, ele, porque não vigiou, negou o Senhor Jesus. Então nós precisamos de oração, mas nós também precisamos de vigilância e precisamos também de prudência. Porque quando alguém é prudente, esse alguém é discreto. E quando alguém é prudente e alguém é discreto, ele, por exemplo, não tropeça na sua própria língua. Terceira ação que deve nos mover é empunhando armas e combatendo o inimigo. Versículo 13 diz: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Não dá para entrar numa guerra sem estar armado não, irmãos. É preciso se armar. Efésios capítulo 6, de 13 a 18, vai dizendo: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé,
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Ministério de Louvor pode vir para cá. Em quarto lugar, armas, atitudes que precisamos usar para guerrear no mundo espiritual, focando os nossos olhos em Deus. Focando os nossos olhos em Deus. Por que o povo desanimou? Porque olhou para as circunstâncias. E lá no versículo 14, a palavra de Deus vai dizendo: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Olha que expressão, irmãos. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor. Irmãos, lembrem-se do Senhor. Nos momentos de batalha, de oposição, de guerras, lembre-se do Senhor. Eu não sei para que rumo nós podemos ser dirigidos nos próximos anos, e as previsões talvez nos assustem. Talvez a gente esteja sem exagero, porque isso dito há um tempo atrás podia ser visto como exagero, mas talvez a gente esteja vivendo um cenário onde o Ocidente esteja caminhando para uma perseguição à igreja. E talvez ela venha, irmão, sobre a igreja, ou venha em maior proporção do que estamos vendo. Mas grave uma coisa, e isso é fundamental caso a gente venha vivenciar isso: lembrem-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Olhem o que Ele fez no passado e não vai ser diferente agora. E quinto lugar, a última arma e ação que eu trago para que possamos refletir: vivam com discernimento. Vivam com discernimento. Aí pulando agora lá para o capítulo 6, quando o povo vive um outro cenário de perseguição, nós encontramos Sambalate e Gesem. Mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. E ele completa: na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. O que a gente vê aqui, irmãos? Discernimento. Há uma tentativa de Satanás em agir parecendo que ele quer o bem, mas na verdade ele quer o mal. Há uma tentativa de Satanás em usar pessoas para que possam ir lá destruir o povo de Deus. E elas chegam como boazinhas, elas chegam como se não quisessem fazer mal, elas chegam como se não fossem inimigos, mas eram. E é o que está acontecendo aqui, lá no capítulo 6, discernimento. E venham, vamos nos encontrar. E aí há um discernimento, ele diz: mas eu não fui, porque o que eles queriam era fazer mal e não bem. Neemias já contava com a maturidade, com a experiência, e ele pôde contar com o discernimento. Neemias discerniu que por trás de sutilezas e delicadezas havia intenção maligna. Grave uma coisa e leve isso para a sua vida. Você não pode discernir o inimigo apenas quando ele está rugindo, não. Você precisa discernir o inimigo quando ele também está com a voz mansa e sedutora. Você não pode e não deve discernir o inimigo só quando ele mostra a garra, não. Você precisa discernir quando ele também parece ser bonzinho, quando ele parece ser inofensivo, e até mesmo quando ele parece que quer o bem, mas quer o mal. Você precisa discernir.
Você pode se colocar de pé? Quero concluir dizendo algumas coisas ainda para você nesta mensagem. Não tenha uma visão romântica da vida cristã. Sabe aquilo que a gente diz para quem vai se casar, mas a gente não diz por mal, a gente diz por bem? Que a gente fala, não confunda expectativa com realidade. Casamento não é um conto de fada. Não vai para o casamento achando que está indo para viver um relacionamento que não tem crise, que não tem problemas, que não tem dificuldades. Não fantasia o que é casamento, porque se você fantasia, você pode ter grandes dificuldades em lidar com ele. A gente precisa dizer a mesma coisa em relação à vida cristã. E talvez tenham pessoas aqui que estejam vivenciando a fé cristã há pouco tempo. Mas é preciso dizer, não tenha uma visão romântica da vida cristã. Vida cristã não é um romance. Vida cristã é uma vida real, onde dois reinos estão em batalhas, o reino da luz contra o reino das trevas. E você precisa se posicionar, escolher as armas e batalhar e guerrear. E se você ficar vulnerável, você vai ser destruído. Se você ficar vulnerável, você vai ser destruído. Não romantize a vida cristã. Quero te dizer ainda, a título de conclusão, os inimigos, eles são criativos e eles sempre estão mudando de táticas. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, não seja ingênuo. Ingenuidade não cabe na vida cristã. Não se vive a vida cristã com ingenuidade. Terceiro e último lugar, continue a obra, apesar dos ataques. Continue a obra. Quero te dizer mais, olha aqui, perde seu tempo com o inimigo não. Perde seu tempo com ele não. Perceba, identifique, guerreie, batalha, mas foca a sua mente na obra de Deus. Perde seu tempo com ele não. Não fica sem dormir por causa dele não. Não fica sem dormir por causa dele não. Não fica com medo por causa dele não. Não pense que as coisas vão andar para trás por causa dele não, porque não vão. Não vão. Uma vez nós estamos num caminho, esse caminho é de vitória, é conduzido por Deus. Não perde o seu tempo com ele não, porque ele não vai paralisar a obra. Termina aquilo que Deus lhe confiou, apesar dos problemas. Neemias ergueu os muros. Ele ergueu os muros. Mas a luta com o inimigo acabou? É claro que não. Claro que não. Elas jamais cessaram. Elas jamais cessaram. Você vai concluir um projeto hoje, a oposição não vai acabar não. Você vai começar outra amanhã, ela vai continuar. No entanto, em meio às lutas, o Senhor fortalece as nossas mãos. Coloca para mim Neemias capítulo 6, versículo 9. Neemias capítulo 6, versículo 9. Em meio às lutas, o Senhor fortalece as nossas mãos. Você pode falar junto comigo? Em meio às lutas, o Senhor fortalece as nossas mãos. O que todos eles queriam, vou ler conforme está ali, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora, Senhor, as minhas mãos. Vou ler na tradução que eu separei aqui. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída.
Mas eu orei, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Nós precisamos de mãos fortes. Nós precisamos fortalecer as mãos cansadas. Nosso papel como igreja é fortalecer as mãos cansadas. E entenda uma coisa, às vezes tem mãos cansadas perto de nós, porque o trabalho da obra não é fácil, é verdade. Às vezes há mãos cansadas, mas nós precisamos pedir a Deus para que Ele fortaleça as nossas mãos. Você não precisa se preocupar com a oposição do inimigo, você precisa se preocupar com as suas mãos. Elas precisam estar fortes, elas precisam estar fortalecidas. Só que mãos fortalecidas no reino espiritual não são fortalecidas por nós mesmos, são fortalecidas pelo Senhor. É Ele que fortalece as nossas mãos, é Ele que nos dá resistência para enfrentar as oposições, as batalhas, as guerras, as crises. Olha aqui, tenham suas mãos fortalecidas. A igreja do Senhor, a igreja, ela precisa de mãos fortes, de mãos fortalecidas, para que ela possa fazer a obra. Líderes que são levantados e que atuam nos liderando em nosso meio, precisam de mãos fortes, de mãos fortalecidas, fortalecidas por Deus, para que a obra possa continuar. Quer abençoar a vida de um líder? Ora para que Deus fortaleça as mãos dele, ora para que o Senhor fortaleça as suas mãos, para que no mundo espiritual as mãos fortalecidas de um líder estejam prontas para conduzir um grupo, para conduzir uma igreja, para conduzir um povo e conduzir pelos caminhos de vitória que o Senhor tem para nós. Você pode terminar essa mensagem olhando simbolicamente para as suas mãos. Você pode dizer e fazer essa oração: eu porém orei pedindo, Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Você pode dizer isso? Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Tenha suas mãos fortalecidas em nome do Senhor.